eu me chamo Laila e hoje eu vou falar sobre o meu projeto, que é a espécie de Quetópteros, Quetopteridae anelida, da Baía do Araçá, São Sebastião, São Paulo. E eu sou orientada pela professora doutora Joana Zanol e co-orientada pelo Vinícius Miranda e o Anderson de Oliveira. Sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Biodiversidade de Anélida do Museu Nacional. Primeiro eu vou falar um pouco do que são os anelídeos poliquetas. Eles são animais segmentados que podem ser de vida livre, rastejadores ou pelágicos, ou sedentários, cavadores, tubícolas ou perfuradores. Existem aproximadamente 81 famílias e 13 mil espécies, que são encontradas desde as regiões entre marés até as grandes profundidades das fossas oceânicas. E aqui eu tenho um exemplo de 3 famílias: a família Quetopteridae, família Nereididae e a família Sabelidae. A família Quetopteridae, que é de interesse do projeto, possui aproximadamente 4 gêneros e 75 espécies, onde a grande maioria é tubícola e algumas poucas espécies são pelágicas. E o tamanho delas varia de 1 centímetro a 40 centímetros de comprimento. E aqui eu tenho um exemplo de 2 espécies dessa família. A espécie Mesoquetopterus minutus, que é um exemplo de espécie tubícola, e a espécie Quetopterus pulga porcino, que é um exemplo de espécie pelágica. O gênero Quetópteros é o mais famoso da família Quetopteridae, a partir do seu modo de alimentação único, a partir do seu tubo em forma de U. Como aqui no exemplo, tem Quetóptero veropedatus dentro do seu tubo em forma de U. E eles possuem um estilo de vida que varia entre epifauna e infauna. O corpo das espécies do gênero é dividido em 3 tagmas: tagma A, tagma B e o tagma C. E essas 3 regiões, elas são distintas a partir dos seus tipos de notopódio. Esse aqui é o notopódio do tagma A, esses são notopódios do tagma B e esses são notopódios do tagma C. Existem aproximadamente 35 espécies desse gênero, onde 20 dessas espécies são consideradas válidas. E destas espécies válidas, pelo menos 10 são bioluminescentes. Como a gente pode ver aqui na imagem, Quetopterus sp com emissão de luz azul bioluminescente. Ocorreu uma sinonimização de grande parte das espécies do gênero Aquetopterus variopedatus, que anteriormente era considerada cosmopolita e hoje é considerado um complexo de espécies. Das 20 espécies que são válidas hoje, 8 destas anteriormente estiveram nessa sinonimização Aquetopterus variopedatus. Porém, ocorreu uma reconsideração das espécies válidas, mas hoje ainda existem 15 espécies que são sinonimizadas Aquetopterus variopedatus. Para a costa do Brasil, até o início do século XX, a única espécie do gênero registrada era Quetopterus pergamentatus, nos estados Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, esta é uma das espécies que anteriormente citadas, hoje é considerada válida e anteriormente foi sinonimizada a Quetopterus variopedatus. Então, todos os registros posteriores para a costa do Brasil foram identificados como Quetopterus variopedatus. Então, deste modo, não está claro quais são as espécies de Quetopterus que estão presentes na costa brasileira. E o objetivo do meu projeto é identificar e descrever, por meio das análises morfológicas moleculares, espécies de Quetopterus presentes na Baía do Araçá, São Sebastião, São Paulo. Isso será feito a partir da identificação morfológica, molecular, a descrição das espécies e também possui interesse de entender o posicionamento filogenético dessas espécies dentro do gênero Quetopterus. Foram encontrados 12 espécimes do gênero Quetopterus que são provenientes da Baía do Araçá, São Sebastião, São Paulo, presentes na coleção de poliquetas do Museu Nacional da UFRJ. E para fazer a coleta de dados, as coletas de informações desses indivíduos, foi utilizado os microscópios estereoscópicos e composto e artigos base para fazer o levantamento das informações da sua morfologia e principais características, como número de cetígeros do tagma A, morfologia do escudo granular, presença de olhos, presença de um cine nos neuropódios, coloração e forma da seda cortante que está presente no cetígero 4 do tagma A, e também foram feitas lâminas de microscópio com a finalidade de comparação. Depois foi feita a análise molecular, que para isso foi feita a extração de DNA do tecido animal. Posteriormente foi feita uma reação de PCR utilizando o marcador molecular citrocromo oxidase 1, utilizando também os primers poli-HCO e poli-LCO. Depois foi feito um consenso entre a fita censo e anticenso para verificação de eletroferograma. Depois foi feito um blast para verificar se não havia contaminação nas amostras e se tratava de espécimes do gênero Quetopterus. Posteriormente, foi feito um alinhamento
Depois, um cálculo das distâncias moleculares utilizando o parâmetro Kimura dos parâmetros com deleção parcial de 95%. Depois, utilizando o critério de informação Lacaille, foi feito a busca do melhor modelo de substituição de nucleotídeos. Depois, utilizando o programa Garlin implementado no Cypress, foi feita a busca de árvore de máximo verossemelhança, utilizando o modelo HKY mais G. Depois, foi feito o cálculo do suporte de ramos, utilizando o Bootstrap com 500 pseudorréplicas. Foram encontradas algumas variações intraespecíficas nos 12 espécimes da Baía do Araçá, disponíveis na coleção de poliquetas do Museu Nacional. Dessas variações, encontramos a variação da coloração das cerdas cortantes, como podemos ver na imagem. Ela varia do marrom escuro para um marrom mais claro e amarelo. E também o número de cerdas cortantes por cetígero. Em cada espécime, variou o número de cerdas encontradas no cetígero 4 do Tagma A. O tamanho desses espécimes varia de 5,7 a 15,5 centímetros. O número de cetígeros do Tagma A variou de 9 a 11. E o número de dentes dos uncines, a forma e as medidas do comprimento de largura também variou entre os cetígeros e entre os espécimes. Foi feita uma comparação com a matriz morfológica de Murat-Tiol 2017 e descrições originais e redescrições. E nela foram observadas características que diferenciam Chaetopterus pergamentáceos, Chaetopterus variopedatus e demais espécies com tubo em forma de U dos espécimes analisados da Baía do Araçá. E foram levantadas características como, por exemplo, a ausência de olhos e dentes nas cerdas cortantes, o número de dentes dos uncines, formato da cerda cortante e do escudo granular. Aqui, essa é a cerda cortante dos espécimes analisados e podemos observar que elas são distalmente infladas. E quando comparamos com as cerdas cortantes de Chaetopterus pergamentáceos, Chaetopterus pacíficos, Chaetopterus cautus e Chaetopterus calapagensis, podemos ver que esses espécimes não apresentam o mesmo tipo de cerda cortante que os espécimes analisados. Quando comparamos os uncines a Chaetopterus variopedatus, os que estão em vermelho são os que não se assemelham a Chaetopterus variopedatus e em verde são os que se assemelham. E quando observamos a tabela, podemos perceber que nenhum espécime apresenta semelhança total em todos os cetígeros a Chaetopterus variopedatus. Como aqui a gente pode ver que nenhum fica verde em todos os cetígeros. E entre si, entre os espécimes, também ocorre variação no número de dentes em cada cetígero. Quando a gente compara o escudo glandular, por exemplo, podemos perceber que os espécimes analisados não possuem variação na largura ao longo do Tagma A. O que diferencia, por exemplo, de Chaetopterus pergamentáceos, que podemos perceber que ele diminui ao longo do Tagma A. E quando comparamos com outras espécies como Chaetopterus pacíficos, Chaetopterus cautus e Chaetopterus galapagensis, também podemos ver que esse escudo granular não se assemelha ao escudo granular dos espécimes analisados. E também podemos perceber que há uma diferença no seu peristômio, como, por exemplo, em C. pacíficos, em que o peristômio é o que chamamos de frippo-like, e isso não é apresentado nos espécimes analisados. Quando vamos para as análises moleculares, apesar das grandes variações morfológicas intraespecíficas que os espécimes apresentam, os dados moleculares indicam que os espécimes são uma mesma espécie, pois eles apresentam um intervalo de distância de 0 a 0,002 entre si. E eles também apresentaram uma curta distância molecular com outros dois espécimes que têm sequência disponível no GenBank, que é o Chaetopterus conforme variopedatus e Chaetopterus sp, que existem essa distância baixa, que é menor ou igual que 0,01. E eles também formam um grupo monofilético com suporte de bootstrap, entre si e entre os espécimes que apresentaram curta distância molecular. Isso a gente conclui que os espécimes observados eles apresentam diferenças morfológicas que os diferenciam de variopedatos, pergamentáceos e outras espécies com tubo em forma de U, indicando que sejam outra espécie.
Porém, após as análises moleculares, é provável que esses espécimes são uma mesma espécie, apesar de apresentar essa grande variação intraespecífica, mas apenas após análises mais detalhadas da morfologia, em combinação com as análises moleculares e o pedido de empréstimo das espécies da localidade tipo, juntamente com os espécimes que demonstraram proximidade nas análises moleculares, poderá ser feita a identificação final da espécie de Chaetopterus presente na Baía do Araçá, São Sebastião, São Paulo. Então, os próximos passos é a comparação da característica morfológica dos espécimes com todas as espécies de Chaetopterus já descritas, o empréstimo de espécimes da localidade tipo e que demonstraram curta distância molecular e a finalização das análises moleculares junto com a morfologia para fazer a identificação final dos espécimes. Eu queria agradecer pela atenção, agradecer à FAPERJ pela Bolsa de Iniciação Científica e muito obrigada.